dia a todos, eu sou Hanson Pimenta e estamos aqui mais uma vez numa edição especial do FUNCERNcast cobrindo a Expotec 2022 do Campus Natal Central. Dentro da programação da Expotec 2022 temos o segundo Fórum de Gestão de Grupos de Pesquisa, também do Campus Natal Central, e hoje com uma edição, um momento muito especial com pesquisadores e líderes de grupos de pesquisa da nossa diretoria de informática. Então, desde já aqui apresentando os nossos amigos, professor José Álvaro, professora Dani e professor Felipe. Então, vamos lá, desde já sejam todos bem-vindos e vamos aproveitar esse momento para compartilhar o que fazemos de melhor nos nossos grupos. Então, Dani, vou começar aqui com você. O LADES recentemente mudou de nome, mas é um grupo que tem um impacto muito grande no desenvolvimento de softwares, né? Então, gostaria de escutar um pouco da expertise do seu grupo de pesquisa. Ótimo. Parabenizar primeiro a iniciativa, agradecer o convite. Eu sou a segunda líder do grupo do LADES, né? A gente tem vários projetos lá interessantes que trabalham mais na área de desenvolvimento web. Com a pandemia a gente deu uma parada, mas agora a gente está seguindo uma estratégia bem interessante de desenvolvimento. A gente está com vários projetos, tem mais de 25 alunos, não, tem mais de 30 alunos na verdade, quase 20 professores. É um núcleo que já existe faz mais de 20 anos, ele começou em 2002, eu acho que é um dos núcleos mais velhos que tem aqui. Eu nem sei quem foi que criou o núcleo. Eu fui aluna do núcleo, trabalhei lá, que eu sou egressa também. Bom, então agora o que é que a gente trabalha? Basicamente a gente está trabalhando com a parte de desenvolvimento web. Então eu termino que liderando a maioria dos projetos que tem bolsas. Tem um projeto que é o site da DPEC, né? Eu também estou trabalhando junto com um estagiário que trabalha um projeto específico da DPEC. Tem um outro projeto bem legal da professora Liana que está trabalhando com o professor Gustavo, que é para controlar as disciplinas dos alunos de terceira idade. Enfim, estamos com um impacto bem interessante sobre os alunos. A parte básica do projeto, do núcleo, é essa parte de desenvolvimento. Por enquanto está web, mas muda, é meio dinâmico, né? Vai depender de quais são os projetos que estão mais... A gente vai seguindo qual que é a demanda, vai seguindo e a gente vai absorvendo, basicamente. Bacana. Muito obrigado, Dani. Felipe, foi para mim uma grande surpresa em 2020, quando começamos a diagnosticar os grupos de pesquisa, ver a massiva, a robustez também das produções científicas do seu grupo de pesquisa, né? Então, desde já, muito obrigado pela sua presença aqui. Você poderia falar um pouco? Vamos lá. Bom, inicialmente agradecer pela oportunidade e parabenizar pelo projeto, né, pela iniciativa do podcast. A gente estava conversando aqui sobre isso antes, uma iniciativa muito bacana. A história do LATARC, né, como nós somos mais conhecidos, na verdade, Nutel é o nome do núcleo que está registrado no CNPq, né, o Núcleo de Tecnologia em Telemática. Mas o LATARC ele surgiu em 2015, quando o Nutel era o núcleo ao qual o grupo do Laika era vinculado, e após um convite dos professores João Moreno e Alisson Milka, nós passamos a integrar aquele grupo e depois, com o crescimento do número de alunos, a gente decidiu-se por manter o LATARC como principal laboratório do Nutel. Então, de lá para cá, a gente vem evoluindo as linhas de pesquisa, mas todas dentro do mesmo contexto da área de tecnologias de redes e computadores. E hoje a gente trabalha, o nosso carro-chefe é o desenvolvimento de novas soluções para o 5G. Então, diferente do que a grande massa imagina do 5G, que é apenas uma tecnologia para permitir uma rede móvel de altíssima velocidade, é muito mais do que isso, né? Então, hoje a gente desenvolve soluções na área de segurança, na área de mobilidade, na área de resiliência, enfim, de sistemas críticos, dentre outros. Então, esse ano, a gente, por exemplo, nós recebemos um prêmio bem importante, que foi no Simpósio Brasileiro de Redes e Computadores, que é o maior evento de redes e computadores da América Latina, e nós submetemos um trabalho para a trilha principal. Foi um trabalho desenvolvido genuinamente dentro do núcleo, com alunos de graduação, alunos de iniciação científica,
e nós fomos indicados ao prêmio de melhor artigo desse evento, concorrendo com trabalhos de resultados finais de tese de doutorado de grandes universidades ao redor do Brasil. E isso é o que nos motiva a estar sempre caminhando para frente, né? O nosso núcleo hoje ele tem essa característica de desenvolvimento de pesquisa aplicada na área de redes e computadores. Temos alunos do curso de graduação em Tecnologia em Redes e Computadores e de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. E recentemente nos mudamos para a UNIT, né? A gente saiu lá do anexo da Diatim, foi um prédio que nos abrigou durante os últimos 4, 5 anos. E hoje nós estamos instalados nesse novo local para maximizar as capacidades de receber novos alunos, novos professores que queiram integrar a equipe. Bacana. Professor José Álvaro, temos aí o LEIA, Laboratório de Eletrônica Aplicada, também com muito impacto na instituição. Isso, poderia nos contar um pouco da história? Bom dia a todos, né? Apesar de eu ser o mais decano, né? O mais antigo aqui, o grupo LEA, de fato, é o mais novo dos três que estão aqui batendo esse papo. Gostaria de agradecer também o convite, né? Para que a gente possa falar um pouquinho sobre o grupo e trocar ideias, né? Que eu acho que essa é a melhor função, é a função principal do podcast. Então, de antemão, gostaria de agradecer o convite. Bem, o LEA surgiu em 2017, né? Depois que eu retornei de Ceará-Mirim, né? Que eu fui diretor lá. E aí a gente juntou os professores do grupo de hardware, né? Hoje composto por 4 professores, essencialmente. E a proposta do LEA inicialmente era desenvolver soluções para a comunidade, né? Para as necessidades da comunidade. Então, tanto a parte de acessibilidade, a parte de sustentabilidade, também é das nossas vertentes, né, trabalhando. E para isso a gente sempre procurava, em busca de editais que tivesse esse foco. Hoje, né, nós temos um projeto, né, que é oriundo de um projeto de um edital de 2021, e esse projeto é o que está realmente movimentando as ações do grupo, né, que é o sistema de gestão de águas. Começou com a ideia de ser daqui para o Campus Natal Central, mas a ideia é que esse sistema ele possa ser expandido, né, para qualquer outra instituição. Uma das ações interessantes desse projeto é que a gente não está sozinho, a gente está em parceria exatamente com o LADES, né? Então, a gente tem alunos tanto de manutenção de computadores como de desenvolvimento web, né? Então, é um projeto parceiro também do LADES, né? E que a ideia é que a gente apresente o protótipo com todo o sistema funcionando, e aí, havendo interesse das demais instituições, a gente possa expandir isso para fazer o gerenciamento de águas, né, de consumo, né, evitando desperdício. Além disso, a gente procura também desenvolver soluções de acessibilidade, né, para as pessoas com deficiência, né. O primeiro projeto foi um projeto que a gente trabalhou com música, né? Eu estudei um pouco de música ao longo do tempo e a ideia era inicialmente desenvolver um afinador eletrônico autônomo para pessoas cegas, né? Então, nossa vertente principal é essa. Hoje nós temos apenas alunos de ensino, do ensino técnico, né? Nós não temos alunos de ensino superior, mas já saíram diversas práticas profissionais com um projeto de pesquisa em cima desses projetos que a gente vem desenvolvendo. E a ideia é que a gente continue aí atendendo esse público, né, e também fazendo parceria com outros núcleos de pesquisa. Okay? Então, acho que era isso, mais ou menos um resumo do que é o LEA. Bacana. Tá, Dani, eu observo que, de fato, o grupo do LADES ele foi criado em 2001,
né? Então tem no triênio aqui, tem algumas produções bibliográficas, temos o registro de 91 projetos de pesquisa, né? E 51 orientações, né? Então, de fato, recentemente o LADES ele conquistou uma vaga no nosso edital de infraestrutura dos grupos de pesquisa, né? Um dos grupos mais bem ranqueados. Nesse edital está sendo cedido um cartão pesquisador, onde o grupo poderá melhor estruturar. E aí eu vejo você na liderança, né? Na vice-liderança desse grupo. E vem aquela reflexão, tecnologia da informação maciçamente ocupada por homens, né? E como essa relação de meninas, né? Da participação de mulheres também nesse processo de desenvolvimento, né? Eu vejo o desenvolvimento web como um dos elementos-chave, né? Então, até a primeira pergunta seria essa, né? Como é a participação de mulheres na pesquisa dentro do grupo, e falar um pouco também de aplicações recentes do grupo, né, de projetos de pesquisa que vocês estão desenvolvendo. Acho que vou até parabenizar a iniciativa de fazer essa proposta de ranquear os grupos. Eu fiz um grande alvoroço dentro do meu grupo para os professores colocarem, porque o que acontece muito é que a gente produz, mas a gente não coloca lá no Lattes. Então foi uma oportunidade, até eu também não colocava as coisas lá no Lattes, a gente não atualiza, né? Porque eu acho que a gente termina aqui colocando o ensino de prioridade e termina que a pesquisa ela fica importante, a extensão pesquisa é importante, mas a gente não dá tanta não é valorização, mas a gente não mostra tanto, né, o que a gente desenvolve. Então, acho que foi uma oportunidade ótima aí para os professores dar uma chacoalhada aí nessa parte de pesquisa, esse incentivo. Bom, em relação às meninas na área de tecnologia, é sempre uma situação bem interessante, né? A professora Cláudia, que foi professora, também foi líder do núcleo, ela tinha uma iniciativa bem legal, que era a Codigueu, que aí ela organizou um evento que, nossa, trazia muitas meninas de outros campi para cá, para fazer o evento, eram palestras maravilhosas. E aí a professora Cláudia já se aposentou. As pessoas às vezes ficam me cobrando para eu fazer isso, mas eu acho que o projeto dela foi glorioso, assim, do jeito que ela fez, onde ela estava. Acho que talvez eu pensar em fazer uma outra coisa diferente. Enfim, a gente realmente tem poucas meninas. Quando eu entrei no curso tinham poucas, tinham 8, sei lá, de 40. Dentro do núcleo, professoras, basicamente só tem eu, a Liana e Marília. A professora Cláudia se aposentou, a professora Silvia está de licença doutorado, e dentro do núcleo tem poucas meninas também, porque entram poucas meninas lá na área. Então, assim, e é interessante isso que eu aprendi lá no grupo do Codigueiro, lá no projeto de Cláudia, que as meninas, elas começam no ensino médio, elas gostam muito de ciência, gostam muito da área de exatas, mas termina aqui sendo incentivada para outras áreas de humanas. É uma coisa assim muito influenciada mesmo. E assim, é uma coisa um pouco mais complexa se a gente for cavar, se a gente for ver por trás, tem toda a questão do patriarcado, feminismo, eu estudo muito isso, então eu preciso entender, né, de onde é que vem, por que que vem, assim, até em relação à gestão, se vocês forem parar para pensar, por que que tem tantos homens na gestão, né? Porque os homens têm essa de patriarcado mesmo, se a gente for por trás, a gente vai ver. Você tem que ficar provendo aquilo para sua família, você tem que produzir, você tem que colocar em prioridade o seu trabalho, e a gente termina aqui colocando prioridade mais a nossa família. Eu penso que termina sendo muito isso. Então a gente conquistou muitas coisas, a gente está em muitas áreas, mas a gente só vai acumulando. A gente termina acumulando. Então, eu tenho muitas coisas dentro de casa, tenho filho pequeno e tal, então fica complicado para eu conseguir gerir tudo isso. Além disso, ainda tem outras questões, que é o seguinte, a parte do incentivo que tem a pesquisa e extensão dentro do nosso universo. Eu não vou nem falar aqui dentro do IF, mas eu vou falar nacionalmente. Então, assim, a gente impacta muitos alunos, isso é muito bom, isso é muito maravilhoso. Até, acho que a gente estava até conversando sobre isso, não foi, professor? Com uma outra pessoa que eu não lembro agora,
sobre o quão tem um incentivo na pesquisa. A gente estava conversando com isso, inclusive, na reunião também de grupo, que foi na semana retrasada. E, assim, a gente tenta incentivar os alunos a trabalharem na pesquisa, mas a gente termina correndo muito, mas a gente não consegue, porque o ensino nos sufoca um pouco. Sim. Então, a gente tem que equilibrar os pratinhos, né? Então, uma hora eu termino sendo muito boa aqui no ensino, outra hora eu termino sendo muito boa na pesquisa, mas no momento a gente tá conseguindo, assim, eu acho. A gente, com a questão da pandemia, eu já estou há 20 anos como professora efetiva aqui do IF. No começo eu fiquei só tateando mesmo, só trabalhando na parte do ensino e estava muito bem, obrigada. Eu acho que eu poderia até voltar só trabalhando na área do ensino, porque é pesada essa questão de trabalhar em vários setores, né, em várias áreas, mas é tão prazeroso o impacto que causa nos alunos que eu termino ficando muito por causa deles. Bacana. Temos 2 aplicações desenvolvidas pelo grupo de pesquisa da professora Dani, né, que gostaria de convidá-los a acessar o nosso portal de PEC, de pec.senat.ifrn.edu.br. Foi um produto desenvolvido pelo grupo de pesquisa, né, com fomento da própria instituição. E também temos um segundo portal, né, o portal do Programa de Pós-Graduação em Uso Sustentável de Recursos Naturais, né, que é o PPG, usrn.senat.ifrn.edu.br, também 2 produtos com participação de alunos, né, que foram desenvolvidos com carinho, né, e com impacto, né, dentro, por exemplo, o PPG, dentro das especificações da CAPES, né, e o portal de PEC, de forma a difundir todo o conhecimento, toda a pesquisa gerada pela instituição, né? Então, convido-os agora para um rápido acesso a esses 2 portais. E queria estender uma pergunta semelhante, Felipe. Temos aqui, hoje, no desenvolvimento de PTTs, o uso de revisões sistemáticas de literatura, né? E aí ver o seu grupo, né? Acho que são, na Diacom, por exemplo, se destaca também a professora Josiane, né? Aqui na Diarém, o Núcleo de Estudos em Sustentabilidade Empresarial, inclusive amanhã vai falar um pouco mais sobre o uso de revisões sistemáticas de literatura para, né, auxiliar o desenvolvimento de PTTs. Então você pode falar um pouco dessa experiência do grupo, né, no desenvolvimento de produtos técnicos e tecnológicos a partir de revisões sistemáticas, né, e a participação de alunos. E o curioso do grupo de vocês é ver alunos do ensino médio, né, juntamente com alunos de graduação também envolvidos nessa seara de entender robustamente o que a literatura tem a dizer e desenvolver os PTTs. Né? É bem interessante a sua pergunta, Hans, porque a gente modelou um processo de desenvolvimento tecnológico a partir da revisão bibliográfica, né? Então, tem um trabalho bem interessante que foi desenvolvido, começou a ser desenvolvido em 2018, vou citar esse caso de uso, para um aluno que já é egresso, né? E a gente propôs desenvolver uma ferramenta, uma solução na área de segurança da informação. E para a gente poder chegar no ponto de desenvolver algo que tivesse realmente uma contribuição, a gente iniciou um estudo prévio antes. E acabou que aquele estudo ele tomou uma proporção tão interessante que ele passou a ser o foco do projeto e virou o trabalho de conclusão de curso do aluno. Então, uma das coisas que a gente faz no laboratório é tentar guiar o aluno desde o início da iniciação científica para que ele já tenha uma perspectiva do trabalho de conclusão de curso e, se ele quiser, usar aquilo ali no futuro como para ingressar numa pós-graduação, no mestrado, no doutorado, como é o caso que nós temos, né? Nós temos hoje Emílio, que foi nosso aluno e já foi professor substituto e agora recentemente finalizou o mestrado em sistemas de computação na UFRN. Temos Kevin, que está para defender, Charles Alan, que é ex-aluno, professor do campus Macau, também está no mestrado, e Tiago, que também é ex-aluno, na verdade ele foi aluno de TADS, foi aluno de redes e agora está no mestrado. E Matheus terminou o mestrado e agora está no doutorado, então eu estou tendo a oportunidade de orientar inclusive o trabalho dele. E aí nesse caso da revisão, nós tivemos um trabalho que começou em 2018 com Esaú, foi um aluno, foi aluno do curso técnico e depois foi aluno do curso de graduação. E a gente começou a desenvolver esse trabalho na área de segurança, uma revisão sistemática sobre segurança de dispositivos IoT, com uma perspectiva em rede 5G, e acabou que a gente conseguiu criar uma taxonomia para descrever e caracterizar aquele ambiente, e a gente conseguiu publicar aquilo no Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e também na Sensors, que é um periódico
bem relevante na área de IoT, de sensores e por aí vai. E esse trabalho ele já teve várias citações, né? E o legal das citações, não somente em números, eu acho que é uma das coisas que a gente conversa muito no grupo, é que, vez ou outra, a gente vai conferir essas citações e são trabalhos que citaram aquele trabalho não como um related work para diminuir, para ele enaltecer o dele, sim mostrando o estado da arte que foi provido através do nosso trabalho, né? Então a gente acabou desenvolvendo outros trabalhos de revisão. Recentemente teve o trabalho de Christian, que a gente fez a defesa desse trabalho recente, e estamos finalizando um artigo para submissão. Contamos aí também com a parceria do professor Salles e do professor Galileu, que estão ajudando nesse processo de a gente estar refinando esse trabalho para submeter para um periódico muito em breve. E vou citar um outro trabalho que ele também surgiu há um tempo atrás, a gente já está numa fase final. Ele tem aí, a gente tem essa trilha com a minha linha de pesquisa principal, né, na área de mobilidade, e vem desde a época do meu mestrado até para o meu doutorado. E hoje a gente está desenvolvendo esse trabalho eu, Charles, Tiago e Matheus, né? Então é um trabalho de revisão, onde a gente está investigando o impacto do uso de mecanismos baseados em aprendizado de máquina na decisão de mobilidade para a infraestrutura 5G. E aí a gente pensa, às vezes, que um trabalho de revisão ele se enquadra apenas no âmbito teórico, só que a perspectiva que a gente está fornecendo nesse trabalho, ela vai num perfil que você consegue ver uma perspectiva industrial daquilo ali, né? Então, por exemplo, use cases da área de redes veiculares, de infraestruturas veiculares usadas pela indústria para promover o desenvolvimento de soluções. É muito importante a sua fala, porque apesar de ter revisão sistemática de literatura, apesar de ser meramente academicista, pelo contrário, né? É muito comum você ver líderes industriais ou de serviços, né, utilizando documentos como esse, né, artigos como esse, para aprender e implementar. Sim. Né? Então esse é o impacto, de fato, de uma revisão sistemática da literatura no desenvolvimento de uma solução. E uma coisa interessante também, por exemplo, uma das bases que nós usamos para extrair trabalhos do I3 Explorer, por exemplo. Então ali é bem legal que o mecanismo de busca dele, você consegue ver quantas citações um trabalho teve, inclusive quantas citações por patentes. Na escrita de uma patente, quem citou aquele trabalho. Então isso é bem legal. Então, durante esse período de revisão que a gente fez esse levantamento, a gente vem trabalhando nele desde maio, mais ou menos, a gente pretende finalizar ele agora, a gente consegue ver que inúmeros trabalhos que a gente estudou para colocar na revisão, eles foram citados por patentes que vieram da indústria. Né? Então isso é muito bacana. Né? Então em breve a gente vai disponibilizar esse estudo para publicar, para que ele esteja disponível para a comunidade. E aí, fazendo um paralelo com o desenvolvimento tecnológico. Então, a gente tem esse primeiro passo, que a gente faz esse levantamento. Muitas vezes a gente vê uma possibilidade bem bacana naquele material, que ele acaba virando o foco mesmo do trabalho. Né? A gente está com 3 projetos de pesquisa agora, que foram submetidos esse ano. Um é o desenvolvimento de uma versão avançada de uma ferramenta que a gente batizou como Umbu, que é uma ferramenta que ela já vem sendo desenvolvida há alguns anos, que é para análise de tráfego multimídia. Então a gente apresentou a primeira vez essa ferramenta no Salão de Ferramentas do Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores. O Salão de Ferramentas é uma ala bem interessante, onde você consegue fugir um pouco daquele formalismo apenas do artigo e consegue, são estantes, você leva lá os seus dispositivos, seu computador, seu laptop, e você consegue conversar mesmo informalmente com os outros pesquisadores, conversando sobre código, mostrando a ferramenta em desenvolvimento. E a gente evoluiu essa ferramenta através do trabalho colaborativo de outros alunos que entraram no projeto, e a gente vai disponibilizar ela como uma solução open source muito em breve. O outro ele é no âmbito de gerenciamento de recursos também para a rede 5G. Ele vem no contexto da pesquisa de mestrado que Charles vem desenvolvendo, e a gente consegue colocar alunos para trabalhar dentro disso, né? Então, usando técnicas de inteligência artificial e alocação de recursos para promover maior escalabilidade no ambiente em sistemas 5G. E o terceiro é no âmbito de monitoramento de infraestruturas de rede de acesso de rádio também para a rede 5G. Então, você vai ter uma infraestrutura, por exemplo, de cidades inteligentes composta por várias estações base, né, as base stations, e a gente precisa monitorar aqueles recursos para poder tomar decisões para promover mobilidade inteligente, por exemplo, de veículos, de dispositivos que estão fazendo sensoriamento remoto, como drones, por exemplo. Então, são contribuições que a gente consegue
por mais que seja um projeto em tempo reduzido, né, de 10 meses, 12 meses, mas a gente consegue ter uma contribuição pontual para um problema ali que depois pode ser expandido numa pesquisa mais avançada. Fantástico. Eu gosto muito dessa percepção de se buscar um problema na sociedade, se investigar, né, e gerar soluções. Transformação na vida dos alunos, sobretudo, né, mas sobretudo também impacto na sociedade. Professor José Álvaro, dentro desse contexto, o senhor observa a potencialidade de se investigar dentro de empresas, dentro de instituições, o consumo de água, monitorar isso e, sobretudo, que tipo de benefício organizações poderiam ter, por exemplo, com o uso da sua tecnologia em desenvolvimento? Bem, a ideia surgiu basicamente de um dos editais do Natal Central de 2021, tendo em vista que o consumo de água do campus Natal Central é muito elevado, né? E o custo mensal para a instituição é muito grande, então foi proposto que se fizesse alguma solução para monitorar, né? E tentar de alguma forma reduzir desperdício, reduzir consumo. Então a gente inicialmente propôs um sistema que pudesse ser desenvolvido num protótipo em pequena escala, depois selecionarmos alguns pontos aqui no campus que a gente chamou de pontos piloto, e essa tecnologia ser implementada. Mas em função da pandemia, né, do isolamento, a gente não teve como implementar no campus ainda. Para esse ano a gente reeditou o projeto, né? Ainda desenvolvemos sobre o protótipo de uma maneira mais enxuta, mas que a ideia geral, né, pode ser implementada não só no Natal Central, mas qualquer instituição que tenha esse interesse. Basicamente, o sistema que é desenvolvido em parceria com o LADES, né, o professor Alessandro é quem está por trás de toda a parte supervisória. Eu, o professor Avelino, o professor Anderson, estamos trabalhando mais a parte de comunicação com os dispositivos, então toda a parte de hardware, circuitaria eletrônica, fontes, essa parte aí de responsabilidade da gente. Então, tanto o software como o hardware conversam, né, para que esse software vai ter possibilidade de calcular médias diárias de consumo, médias mensais e anuais de consumo, né? Sinalizar problemas com vazamento, né? Então, a ideia é que o supervisório, a partir dos dados que estão chegando ciclicamente, né, periodicamente, você possa detectar determinadas anomalias no funcionamento padrão do campus, que é uma média geralmente mais ou menos constante, né? Então, essa sinalização de problemas de vazamento, né, possibilitar também um monitoramento até para aferir a questão do consumo, se realmente confere, né, com o que se paga efetivamente. E no final, né, a ideia é que esse sistema ele possa migrar, né, a ideia para que possa ser implementado em escalas maiores, né? Hoje o sistema está, diria, em torno de 70% desenvolvido, né, mas a nível de protótipo. A ideia é que até o final desse final de ano letivo nós terminemos essa etapa, e aí a gente reedite o projeto já para um trabalho em escala maior. Uma das coisas que foi citado aqui que eu acho fundamental, né, eu estava lembrando, como nós lidamos com aluno de ensino médio, né, nosso carro-chefe é o aluno de ensino médio. Existe um aluno de ensino médio antes da pesquisa e depois da pesquisa. Então, geralmente o aluno de ensino superior ele já vai com essa ideia, né, de a possibilidade de trabalhar com pesquisa, mas o ensino médio tradicionalmente não se faz pesquisa, e é um diferencial do IF de fazer pesquisa. É impressionante como um aluno que às vezes você não nota ele em termos de desempenho em sala de aula, mas quando ele passa por um projeto de pesquisa,
esse aluno modifica totalmente a sua maneira de trabalhar, você vê o interesse. Além disso, quando esses alunos migram para um ensino superior, seja na UFRN ou até mesmo no IFRN ou em outra universidade, os professores, os futuros orientadores, na hora da seleção, ele prioriza geralmente esse aluno que já vem com esse know-how de pesquisa. Então, eu acho que a semente que a gente planta aqui no IFRN, de pesquisa, né, de saber fazer um artigo, de saber pesquisar, fazer uma revisão bibliográfica, comentar, analisar resultados, isso é fundamental para um aluno que quer ingressar na carreira acadêmica. Então é isso, o projeto, né, que a gente tem, ele está em vias de ser finalizado a nível de protótipo, mas com perspectiva de ampliação em maior escala. Acho que era mais ou menos essa ideia que a gente tem. Dani, recentemente eu acompanhei a história de um pesquisador do LADES que nos ajudou a desenvolver um sistema de monitoramento dos grupos de pesquisa da própria EDPEC, né, que é o Igor. Né? E Igor passa também dentro de um processo robusto, né, vamos chamar assim, científico, para desenvolver um sistema. E antes de terminar o projeto, ele já consegue um espaço no mercado. Né? Então, dentro dessa fala de Álvaro, o que é que você acha de fato, né, essa passagem de projetos de pesquisa, né, na transformação do aluno e a abertura, o acesso ao mercado, né, professor Álvaro, que não, eu acredito que não é só acadêmico, né, mas sobretudo né, a vida profissional, ele foi para uma empresa de programação. Né? Na verdade, assim, vários alunos de tarde já estão trabalhando. Assim, o mercado de trabalho ele está muito aquecido por causa da pandemia, então assim tem muitos aplicativos, muitos sistemas sendo desenvolvidos agora. Igor é um aluno excepcional, aliás, é um profissional excepcional, ele já se formou e eu acho que é como o professor Álvaro falou, né? A gente impacta ainda quando os alunos estão no ensino médio. Eu tenho vários alunos do ensino médio que estão trabalhando comigo em projetos. E Igor não foi um aluno de ensino médio daqui do campus Natal Central, mas ele foi de outro campus. Quer dizer, ele já veio bem preparado, já tem vários alunos que terminam o ensino médio, já vão para o curso de superior, né, de TADES, que é tipo a continuação, considerando assim a verticalização. E assim, eu acho que realmente ele faz um profissional diferente. Depois quando ele termina aqui, e ele trabalha junto com a gente, porque é diferente, né? Você vai para uma empresa, você faz um estágio, por exemplo, eu estou trabalhando com uma aluna que ela está fazendo estágio, ela conversa comigo e fala, Dani, é porque a moça quer a coordenadora quer que eu faça não sei o quê, mas eu não sei, tipo assim, ela está meio que diminuindo, ela não tem condições de visualizar a potência do aluno. Aí eu entrei em contato com a pessoa. E Igor, no caso, ele está trabalhando aqui, ele já está com 2 professores do lado dele, assim, o tempo inteiro. Então, o acompanhamento é muito melhor, né? Fantástico. E para vocês que estão nos acompanhando, só detalhando, a nossa diretoria a DIATINF, a diretoria de informática, ela tem um total de 9 grupos de pesquisa, né? São aproximadamente 50 pesquisadores, e nesse triênio, a partir de 2020, já são 85 produções bibliográficas e 86 produções técnicas. Né? Então, aqui merece destaque, inclusive, a geração de registros de software, um total de 6. Felipe até recentemente entrou com pedido, já você pode falar um pouco sobre isso, e patentes também. Né? E aí vale destacar, entre os grupos de pesquisa, o CCSL, né, que foi o primeiro caso, começa prototipando com placas de Arduino, mas agora chega uma super plataforma de monitoramento ambiental, né, que hoje está sendo também alavancado com projetos de agências de fomento nacional, e também foi a primeira transferência de patente. Tá? Então, caso tenham curiosidade sobre a DIATINF, entrar também no portal da DIATINF, diatinf.senat.ifrn.edu.br, e buscar mais informações dos nossos grupos de pesquisa. Tá? Que aí também convergem na área de gestão de políticas públicas. Recentemente tivemos a fala do professor Jácio, mas também em grupos de pesquisa na área de gestão organizacional e cooperação, né, entre outros. Dani, hoje, para aquela pessoa que está nos assistindo agora ou futuramente terá a oportunidade de ver esse vídeo podcast,
ele tem uma demanda de uma empresa de um desenvolvimento de um sistema ou de alguma solução, né? Então, como é que ele pode conhecer um pouco mais o seu grupo de pesquisa e, sobretudo, né, hoje, o que seria expertise? Se você falasse 3 palavras-chave, que representam o grupo, né, em termos de soluções, de serviços que vocês podem ofertar, como é que você responderia? Bom, vamos lá. A gente estava com um site, mas infelizmente o site caiu e a gente está montando um novo site. Mas lá no site da Diatinf tem informações sobre o Lades. Pode entrar em contato comigo, o professor Alessandro, que é o professor que trabalha, tem um contato nosso no site da Diatinf. E as expertise, eu acho que experiência do usuário, desenvolvimento web e solução... Então vou ficar devendo a terceira. Eu falo das minhas, né? Porque eu trabalho muito com experiência do usuário. Então a gente trabalha esses dados que o Anderson estava passando agora, eles estão graças ao projeto que a gente fez com o Igor, que era o aluno que ele estava falando agora, que aí a gente organiza isso. Eu entrei nesse projeto de intrometida que eu sou. Então eu simplesmente fiquei sabendo que Plácio estava trabalhando com o Anderson nesse projeto, eu disse, eu quero entrar. Porque assim, a proposta, a minha expertise, especificamente a minha, eu trabalho com o quê? Com experiência do usuário. Então, desenvolver um sistema que fique o mais intuitivo possível para as pessoas que vão visualizar o sistema. Porque o sistema, ele não é só a parte visual, ele é muito mais por trás. Porém, os usuários não visualizam o que tem atrás, elas só visualizam o que tem na frente. Então, a nossa proposta é desenvolver algo que seja o mais intuitivo possível, que você não precise ficar pensando de como é que aquilo ali vai funcionar. Então, falando de uma forma bem mais palatável, né? Então, acho que a gente está trabalhando mais nisso lá no Lades, né? A parte de experiência do usuário, a parte de desenvolvimento web. Lácio já trabalhou em outras expertises, mas os alunos já... Professor José Álvaro, o que é que o senhor tem a falar do LEA? Se fosse hoje falar em um portfólio através de 3 palavras para quem está nos acompanhando. Bom, o LEA eu posso resumir em atender a comunidade em eletrônica, né, em automação também, e visando sustentabilidade, né? Sustentabilidade, acessibilidade também. Então, atender a comunidade com soluções na área de hardware em parceria com a área de software. Então, observamos aqui de fato uma sinergia entre vocês dois gigantesca. Na verdade, informática é algo muito assim, né? Muito integra muito são bem com áreas várias que áreas, se entrelaçam, não é? Hardware e software hoje em dia um conversa muito intimamente com o outro. Então a gente precisa deles e eles precisam da gente. Felipe, meu amigo, o que é que você tem a falar também sobre, em 3 palavras-chave, como é que você configuraria o LATARC? Mas em uma palavra só daria para dizer, só que aí eu teria que explicar tudo, que seria basicamente definir como 5G, né? Porque 5G, na verdade, a gente pode enxergar como um arcabouço de oportunidades para o desenvolvimento de tecnologias em diversas áreas, né? A gente estava conversando um pouco aqui antes de começar o podcast sobre a questão do desenvolvimento de software dentro do 5G. Então, você entra com a parte de segurança, entra a parte de inteligência artificial para tomada de decisões, para um leque de oportunidades, a área de mobilidade, de gerenciamento de rede sem fio, que agora ela se estendeu, né? Ela saiu apenas do usuário que estava portando um laptop ou um smartphone, agora ela vai para veículos, vai para sensores, vai para uma diversidade de coisas. E a gente pode definir também com a palavra consultoria, tá? Ao longo desses últimos anos, né? Durante o meu doutorado eu tive a oportunidade de trabalhar em diversas frentes, né? Então, em 2020 eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, passei 6 meses lá trabalhando em um projeto da Universidade de St. Louis, que era financiado pelo governo norte-americano, e era na área de agricultura. E aí, onde é que entra a relação? A gente desenvolvia tecnologias no contexto de 5G para promover a entrega de informações de forma ágil, de sensoriamento para aplicações que tomavam decisões no âmbito de agricultura, né? Então a gente entrava com a parte de computação em nuvem, com inteligência computacional para isso. Recentemente eu passei mais 3 meses na França, agora esse ano, e trabalhei no contexto de um projeto que envolve uma universidade francesa,
universidades do Chile e universidades brasileiras no contexto de recuperação de desastres. Então, a gente tem uma quantidade de coisas aí, tem mineração de dados, tem inteligência computacional, a gente tem mobilidade, apoio à decisão, enfim, tem bastante coisa. Então, quando a gente fala do 5G, a gente tem muita coisa ao redor. E definir também como segurança, né? A gente vem trabalhando com projetos na área de segurança. Desde 2018, iniciou com esse projeto, esse estudo que eu falei. Esse ano, com uma parceria com um pesquisador da Universidade de Luxemburgo, na Europa, a gente desenvolveu uma solução também para a proteção de infraestruturas no contexto amplo de rede 5G. Então, como a gente falou aqui, são soluções pontuais, dado o intervalo curto que a gente tem para iniciar e finalizar o projeto, entregar relatórios sobre a parte administrativa. Então, a gente, no plano de trabalho, a gente define aquilo ali de uma forma bem objetiva. Então, já aproveitando aqui a deixa, nós temos uma página, estamos procurando sempre atualizar ela, né, o latarc.ifrn.edu.br. Temos também uma página no LinkedIn, Latarc, e no Instagram, latarc.ifrn. É uma das coisas que a gente vem tentando melhorar, aperfeiçoar no nosso grupo, essa questão da divulgação. Eu acho que é muito importante. Essa semana se iniciou uma discussão no grupo da Diatinf, o professor Avelino puxou, inclusive, essa discussão, foi bem interessante, de que nós possamos mostrar para a sociedade o que é que nós estamos fazendo. Porque às vezes a gente está aqui e um colega da própria instituição, do laboratório vizinho, não sabe, não conhece. Então é algo que nós percebemos que nós precisamos evoluir. Melhorar essa divulgação, de mostrar o que é que nós estamos fazendo, até para que a sociedade, a indústria, né, ela possa conhecer e nos procurar para o desenvolvimento de parcerias e projetos. Bacana. Felipe, aproveitando do registro de software recente, né, você poderia falar um pouco? Isso. Na verdade, a gente vem trabalhando com registro de software desde 2018. Né? Algumas das soluções que a gente desenvolve, a gente tem buscado essa preocupação na questão da propriedade intelectual. Então, acho que nós temos um total de 9 soluções que foram desenvolvidas. Essa última, na verdade, é bem interessante ressaltar que ela foi desenvolvida num projeto que começou antes de o aluno entrar no laboratório. Né? Então, ele já vinha com essa bagagem, né, que foi Christian, auxiliado orientado por um outro professor da diretoria, o professor Robinson, e a gente escreveu um artigo, publicamos esse artigo, e esse ano a gente resolveu fazer o registro de software. E durante o processo do registro, antes de estar publicado, né, o registro, nós fomos procurados por um aluno de mestrado, se não me engano, da Universidade Federal do ABC. Né? E ele estava pedindo o código-fonte da ferramenta, porque ele leu o artigo e queria usar no mestrado dele para fazer os estudos. E a gente falou, espera um pouquinho, que a gente está registrando, e aí a gente volta a manter esse contato. Então é interessante para mostrar mais uma vez que a publicação científica ela consegue abrir essas portas para que outras pessoas tenham acesso ao que você está fazendo. Né? Então, muita gente pensa que publicar um artigo é somente, publiquei, ninguém vai ler meu trabalho. Pelo contrário, a gente hoje tem uma aproximação cada vez maior da indústria com a academia. As grandes empresas elas têm departamento de desenvolvimento de P&D, né? O chamado PDI, o PDI, né? Então, você pega, né, artigos, por exemplo, da minha área, principalmente, você vê lá muitos pesquisadores que, na afiliação do próprio artigo, eles têm lá pesquisadores da Samsung, pesquisadores da Intel, da Dell, da Lenovo. Né? Recentemente, eu estou tendo a oportunidade de trabalhar em um projeto com um grupo que eu faço parte na UFRN, com a Lenovo. O professor Augusto esteve aqui essa semana, falou um pouco sobre os projetos. Então, isso mostra essa convergência, essa sinergia cada vez mais forte. Então, o registro de software ele também nos dá maximiza essas oportunidades para que a indústria ela possa chegar àquilo ali que pode vir geralmente através da publicação de um artigo científico também. Bacana. E é interessante observar que aqui dentro da instituição existem vários canais de comunicação. Tá? Então, destaco aqui a possibilidade, se há interesse em procurar algum grupo de pesquisa, o próprio portal do IFRN pode chegar às informações do grupo de pesquisa e também da nossa fundação. A nossa fundação de apoio, funcern.br, seria um outro canal de comunicação que você pode ter acesso ao que está sendo produzido. Então, eu acho que estamos chegando ao fim da transmissão
e queria passar para vocês para palavras finais. Tá? Então, professor José Álvaro. Bom, gostaria de agradecer a oportunidade, né, de uma maneira de divulgar nosso grupo, LEA, e também por conhecer, né, nesse bate-papo, muita coisa que a gente não tem, devido ao dia a dia, a gente não tem esse contato, mas saber que a pesquisa está viva, né, no Instituto e que está cada vez mais crescendo. Esperamos que a questão haja um equilíbrio de fato entre ensino e pesquisa, extensão, para que a pesquisa possa ser ampliada, né, com mais firmeza dentro do Instituto. Tá bom? Então é mais um agradecimento e ficamos à disposição para outras oportunidades. Ok? Obrigado. Professor Felipe. Bom, novamente agradecer pela oportunidade, parabenizar pelo projeto do podcast, muito legal. A gente vence um pouco a timidez, né? Para tentar falar, explicar um pouco o que é que a gente está fazendo lá no laboratório. E aí eu estendo o convite aos colegas, não só do campus Natal Central, mas também os colegas dos outros campos do IFRN. Recentemente conversei bastante com o professor Ari, lá de Nova Cruz, ele esteve aqui, a gente tentando estabelecer uma parceria, eles têm um curso de TADS lá e a gente está tentando levar algumas possibilidades de pesquisa que estão sendo desenvolvidas aqui para ser continuadas lá. Os demais colegas que estão em outros campos, conheço bastante gente que está distribuída aí ao longo do estado, gente muito capacitada, muito boa mesmo, e as portas estão abertas, venham conhecer o nosso novo espaço, né? Nos mudamos há pouco tempo, há 3 meses, nem fizemos a inauguração ainda porque ainda falta ajeitar algumas coisas. Convidar também os alunos dos cursos de graduação de Tecnologia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e de Redes de Computadores que ainda não nos conhecem, que venham nos conhecer. Recentemente recebemos mais 2 alunos que vieram através dos próprios colegas que falaram no laboratório, então vieram conhecer o laboratório e acabaram ficando. E também deixar aí para estender o convite também à comunidade externa, né, às demais instituições de ensino que queiram conhecer um pouco mais do nosso trabalho, e a indústria também que queira conhecer o que nós já estamos fazendo ao longo desses últimos anos. E é isso. Muito obrigado, professor. Professor Dani. Pronto, agradecer também, né, a oportunidade da gente divulgar o nosso trabalho, o nosso espaço. Convidar também a todos para conhecerem o LADES. A gente está sem site, como eu falei, mas lá no site da Diatif tem como visualizar todos os projetos. Quem quiser entrar em contato, conhecer o LADES. Também convido a visualizar os nossos cursos, curso da diretoria, né? Eu especificamente trabalho muito no curso de informática para a internet, sou suspeita no curso. Inclusive, Christian foi aluno de informática para a internet, né? Depois ele entrou em redes. E o professor Robinson também é do LADES, que trabalha com o professor Felipe. Então, conhecer o LADES, conhecer o Informática para a Internet, o nosso curso técnico, conhecer o nosso curso superior de Tecnologia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, que eu terminei, inclusive, foi o curso que eu me formei, sou suspeita também a falar do curso. E é isso. Parabenizar, obrigada. Muito obrigado a todos pela presença. Gostaria de lembrar que a Expotec está ocorrendo desde segunda-feira, vai até a sexta-feira. Venham nos conhecer no Campus Natal Central, aqui na Avenida Senador Salgado Filho, em frente ao Midway. Será uma oportunidade, se você tem curiosidade sobre o UFRN, se tem interesse em estudar conosco, você é empresário também que está buscando soluções, aqui é uma casa, né, uma instituição de fato com entrega e com impacto. Tá? E em relação ao nosso segundo fórum de gestão de grupos de pesquisa, estamos basicamente chegando na metade, né? Hoje, no período da tarde, estaremos falando das nossas pós-graduações estricto sensu, tá? E amanhã seguiremos ainda dentro da temática de empreendedorismo e inovação, abordando a temática Por que Empreender, e depois falando sobre o nosso laboratório de prototipagem, o Senat Maker, sobre as oportunidades do laboratório, e finalizando na sexta-feira também com um espaço com muita temática, com muitas discussões sobre sustentabilidade. No caso, revisões de sistemática de literatura para produção de produtos técnicos e tecnológicos na área de sustentabilidade, e também uma série histórica, né, uma abordagem dos projetos dos 15 anos do Núcleo de Estudos em Sustentabilidade Empresarial. Então é isso, desde já obrigado
pela participação de todos e você que está aí nos assistindo também. Muito obrigado, tenham todos uma excelente semana.